Se você soubesse hoje que amanhã seria o seu último dia de vida aqui nesse mundão, você mudaria alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Você mandaria mensagem para alguém ou ligaria para alguém? Sentiria arrependimento por ter feito alguma coisa ou então por deixar de fazer alguma coisa? Antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro aqui, gente, que falar de morte é falar de vida. Falar de morte não atrai a morte, não é fúnebre, não é triste, porque na nossa sociedade falar sobre isso é quase um tabu. Toca nesse assunto é sempre essa história. Vamos mudar de assunto, não vamos falar disso, pelo amor de Deus, bate na madeira. Quando, na verdade, falar sobre a morte é falar sobre a vida, não é mesmo? Quanto antes você descobrir isso, maiores são as chances de você se arrepender menos no momento da sua morte. Porque no momento em que você reflete sobre isso, em que você pensa sobre isso, todo o seu dia, toda a sua rotina, ela vai ser intencional, você vai viver aquele momento com presença. E nesse momento você aí pode estar se perguntando, mas Bel, por que esse tema nesse vídeo, pelo amor de Deus? E eu te respondo. Você pode observar nesse cenário que eu estou imersa a um caos, né? O caos da mudança. Então eu tô aqui com partes da minha escrivaninha que eu vou entregar que eu vendi. Eu tô aqui com os livros, eu tô com plástico bolha. Eu tô imersa nesse mundo dessa mudança, que é uma mudança de cidade, que é uma mudança de apartamento, que é uma mudança de rotina. E uma coisa que eu tenho observado, né, das várias vezes que eu já me mudei, é que a mudança ela não é só externa, né? Não é só as coisas externas que mudam. Ela traz muitos pensamentos internos, muitas transformações internas, muitas reflexões. Desde o primeiro momento em que nós contamos para as pessoas, primeiro para os nossos pais, depois para os amigos, conhecidos, sobre a mudança, a gente vem sentindo muitas críticas, elogios, perguntas, dúvidas, comentários. Tem sido interessante observar. E todo esse alvoroço, né, esse tititi, essas questões me fizeram lembrar de um vídeo que eu assisti há alguns anos atrás e também me fez lembrar de livros que eu já li. Me fizeram ter vários insights que me trouxeram falar sobre morte. Então, a mudança, né, de vida, de estrutura física, mexeu com coisas internas que me fizeram refletir sobre a morte. Por quê? Primeiro eu vou apresentar para vocês de onde eu tirei essas ideias, de onde eu gosto de mergulhar nos pensamentos ali, para vocês saberem as minhas referências. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse tema, de morte como vida, né, foi a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e esse aqui foi o primeiro livro que eu li dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Então esse livro aqui, gente, me fez chorar muito, me fez refletir, me fez pensar sobre a vida, em como eu vivo a minha vida, né, a forma com que eu tô entregando ali no meu dia a dia. Selecionei várias coisas aqui, porque realmente, assim, é um livro que você grifa, que você... é maravilhoso. E ela também lançou esse livro aqui, Histórias Lindas de Morrer, em que eu ainda não li. Então eu tenho que começar a ler esse livro dela. E eu sei que ela já tem um terceiro livro, vou colocar aqui pra vocês, eu não sei exatamente o nome do livro, mas eu sei que já tem um terceiro volume aí que ela já lançou. Eu conheci as obras, né, da doutora Ana Cláudia através de um vídeo em que ela foi entrevistada, né, teve uma conversa ali com a Jojo, que eu amo de paixão. Vou deixar aqui o vídeo aqui embaixo para vocês verem qual é. E também um livro que eu ainda não li, mas que todos os livros, assim, a maioria dos livros que eu pego para ler, ele cita esse livro em questão, que eu vou deixar aqui para vocês também. O nome desse livro é Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, e ele foi escrito pela autora enfermeira australiana Bronnie Ware. Gente, eu sou horrível, não sei falar inglês, não sei falar esses sobrenomes, mas eu vou deixar aqui certinho qual é o livro. Eu ainda não li, mas com toda certeza eu quero comprar esse livro. E você aí pode ainda estar se perguntando, tá, Bel, mas o que tem a ver a sua mudança com essas mulheres que você falou, com esses livros, com esse vídeo, com a morte, o que uma coisa tem a ver com a outra? E eu vou te explicar. Eu atualmente estou lendo esse livro aqui, Essencialismo,
E em um momento aqui, bem no comecinho do livro, ele cita esse livro dessa enfermeira que cuidava de pacientes em estágio terminal. E a frase que me fez ter esse insight de mudança com esse tema morte foi essa: queria ter tido a coragem de levar uma vida significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. Essa frase me fez lembrar, me recordar desse livro, dessa enfermeira. O que ela fala nesse livro? Essa enfermeira, ela conviveu por muitos anos, né, com pacientes em estágio terminal, que significa que a pessoa sabe que em um período muito próximo ela vai morrer. E o que ela começou a constatar? Ela percebeu que tinha uma recorrência em todas as conversas que ela tinha com os pacientes sobre arrependimento. Mudavam algumas coisas, mas geralmente eram os mesmos arrependimentos que as pessoas tinham no leito de morte. O que ela fez? Ela escreveu esse livro com os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm. E o que essa frase tem a ver com o momento que eu tô na minha vida? Como eu disse, a gente acaba recebendo, né, de pessoas queridas, de pessoas amigas, de pessoas desconhecidas, a gente acaba recebendo a pergunta, mas por que fazer isso? Como assim? Algumas pessoas concordam, outras não. E eu tive essa frase como é isso que eu penso, que eu estou vivendo a vida que eu quero levar e não uma vida para agradar aos outros, uma vida para suprir as expectativas que outras pessoas têm sobre a minha vida. Então vamos voltar lá sobre o assunto morte. Gente, a morte, ela é a única certeza absoluta que nós temos na nossa vida. Você já parou para pensar isso? Você pode ter dúvida se você vai casar ou não, se você vai encontrar o amor da sua vida ou não, se você vai ter filhos ou não, se você vai fazer uma faculdade ou não, se você vai ser feliz na sua vida ou não. Há tantas dúvidas na nossa vida, mas a única certeza é que nós vamos morrer. Você já nasce sabendo disso, é a única certeza. Ou seja, não tem como você pensar, será que isso vai acontecer comigo? Não, você já sabe que isso vai acontecer. Quando a pessoa tem um diagnóstico de que ela vai morrer amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ela se encontra totalmente despida da necessidade de parecer quem ela não é, né? De construir um personagem, como tantas vezes na nossa vida a gente tenta construir. E quando a gente percebe que a gente não tem mais tempo, que nós estamos atrasados, você vai escolher entregar e dar à vida aquilo que você tem de melhor. Quando você acha que tem a vida inteira para tomar as decisões, você enrola, você se perde nas decisões, você não entrega o que você realmente é. E aí a pergunta que eu me faço e que eu te faço é: será que a gente precisa esperar ter um diagnóstico de uma doença terminal? Ou a gente precisa esperar a morte chegar de supetão na nossa vida para a gente começar a viver de fato, né? Não só estar vivo no corpo, mas vivo na alma. Não só estar vivo aqui, mas a viver, a ser nós mesmos, a tomar as decisões que nós queremos, a fazer as coisas sem medo. Então eu vou contar para vocês os 5 arrependimentos que ela menciona nesse livro. E um deles eu vou falar um pouquinho mais, porque foi sobre esse arrependimento que me veio a motivação para fazer esse vídeo, para conversar aqui um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Um dos arrependimentos: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E aí ela comenta que a gente tem a falsa impressão de que quando a gente vai trabalhar, a gente desliga a vida e aí depois das 6 a gente retorna à vida. Ou que a gente só vive mesmo nas férias ou no fim de semana, quando na verdade a gente deixa escorrer a vida pelas nossas mãos enquanto a gente está trabalhando. O outro arrependimento que ela fala é: eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. E aqui ela fala que as pessoas muitas vezes não falavam o quanto amavam as outras, elas não falavam o quanto elas estavam chateadas, ou então não expressavam o sentimento de amor pelas outras pessoas por medo das pessoas ficarem orgulhosas ou por medo das pessoas verem ela como fraca. Então, assim, quantas e quantas pessoas têm esse tipo de arrependimento? Um outro arrependimento é: eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Porque a gente sabe que amigo, às vezes, o laço de amizade é muito maior do que um laço familiar, né? E aí, muitas vezes, a pessoa se arrepende de não ter tido o cultivo dessa amizade. Um outro arrependimento é: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz, que eu acho que está totalmente ligado com
o arrependimento de eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim, que é a frase que me deu insight de fazer esse vídeo. Ou seja, muitas vezes a gente não toma uma decisão na nossa vida, e isso, gente, não só num caso como o meu, que é uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança física ali, né? Mas muitas vezes a gente deixa de conhecer outras pessoas, às vezes a gente deixa de trocar de trabalho. E muitas vezes não deixamos de fazer, mas nós fazemos. Então a gente às vezes faz uma faculdade para agradar o outro, a gente trabalha no emprego para fazer o outro feliz. A gente... Quantas coisas, né? Pensa aí na sua vida, o quanto de coisa que você fez para agradar o outro. E interessante é notar, né, e perceber que às vezes o outro nem pediu isso. Que parte de nós mesmos, como seres humanos, querer agradar o outro, querer mostrar amor pela outra pessoa, fazendo o que a pessoa quer. E às vezes está totalmente contrário ao que o nosso coração quer, né? E isso vem de uma necessidade do ser humano mesmo, de ser aceito, de ser amado. E até aí tudo bem, porque assim, querer ser aceito faz parte da nossa natureza. O problema é quando deixamos de fazer aquilo que nós queremos para ser aceitos, para ter esse sentimento de aceitação, de amor, quando na verdade, eu achei bem interessante quando ela fala que nada melhor do que você ser você mesmo e ser amado. E aí, o que acontece? Ela comenta sobre a solidão no momento da morte, porque ninguém vai morrer por nós. Mesmo que você tenha dado a sua vida inteira, né? Você tenha dedicado a sua vida para viver a vontade do outro, no momento da morte, esse outro não tem como falar, ô fulano, você doou a sua vida por mim, agora eu vou morrer por você. Então é muito sério. E aí também entra uma parte que eu acho importante a gente falar, que é, Bel, é muito fácil falar de fazer a sua própria vontade quando você pode fazer isso. O duro é quando você não pode, você tem que trabalhar naquele emprego porque precisa trabalhar naquele emprego. Enfim, quantas coisas que às vezes fogem do nosso controle. Mas aí eu vou ler um trecho que eu acho que assim, ó, é isso. A minha experiência mostra que esse arrependimento é muito mais dolorido entre as pessoas que tiveram a chance de mudar alguma coisa. As pessoas que não tiveram tantos recursos disponíveis durante a vida e que precisaram lutar muito para viver, com pouca escolha, por exemplo, muitas vezes se desligam achando-se mais completas, mas em paz por terem realmente feito o melhor que podiam fazer. Agora, para quem teve a oportunidade de fazer diferente e não fez, geralmente é bem mais sofrido do ponto de vista existencial. E aí eu faço a conclusão desse meu pensamento, desse meu insight, né? Mudança com arrependimento, com vida, com morte, que é faz o melhor que você puder com a vida que você tem. Então, naquilo que você não controla, tá tudo bem, mas naquilo que você pode controlar, faça as escolhas de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, porque a vida é sua e você vai viver ela, e você na hora da morte só vai ter você mesmo. Então, assim, esse olhar do outro sobre a gente é importante, mas a gente precisa ter muito cuidado para não pautar a nossa vida na escolha das outras pessoas. E é isso que eu tento fazer com a minha, não é fácil, mas é isso que eu desejo que você faça, que você busque fazer na sua vida e não desperdice esse tempo valioso de vida, né? Porque para morrer basta estar vivo, não é mesmo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Tem tudo a ver com o momento que eu tô vivendo aqui e me fez ter esse insight. Espero que vocês tenham aí refletido comigo. Deixa aqui nos comentários, né, o que você pensa sobre isso, se isso faz sentido pra você. Curte o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijão e até mais!